No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania, com Joel Scala. Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o sistema carcerário brasileiro. O número de detentos no Brasil dobrou em 10 anos. Hoje, já somos o quarto país com maior população carcerária no mundo, com mais de 615 mil presos. Um levantamento realizado pelo Instituto Terra, Trabalho e Cidadania mostra que o número de encarceramentos feminino cresceu 290% entre 2006 e 2013. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Lúcia Sestocas, internacionalista, e ela desenvolve projetos de gênero e drogas no Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. Boa tarde, Lúcia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Obrigada pelo convite. Por que aumentou tanto a população feminina nas prisões brasileiras? Bom, porque é uma pergunta complicada, mas analisando um pouco o percentual de pessoas presas por tráfico de drogas, por exemplo, a gente vê que é a esmagadora maioria das mulheres. Então, a gente vê em 2006 que tem um recrudescimento da lei de drogas no Brasil para hoje, o número de mulheres aumentou muito mais que o dobro dos homens. Então, a gente vê que alguma coisa aí tem a ver. É até nesse sentido que o projeto Gênero e Drogas no ITTC surge, para pensar um pouco isso. Muito bem, nossa outra convidada é Natália Oliveira, ela é cientista social e desenvolve o projeto Gênero e Drogas também no Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. Boa tarde, Natália, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu falei com a Lúcia e eu quero saber, quais são os motivos que essa população carcerária feminina aumentou no país? O que a gente tem percebido, na verdade, a pesquisa surge para a gente começar a buscar os porquês. Entender. Porque vem o dado, e a partir do momento que vem o dado, a gente precisa começar a entender por que essa população que a gente atende vem crescendo nos presídios. A gente percebe que também tem um marco que foi após a mudança da Lei de Drogas de 2006, porque a mudança da Lei de Drogas de 2006, o que ela faz? Ela faz com que o crime de tráfico de drogas ele se transforme num crime hediondo, ou seja, que parcela das pessoas precisam cumprir essa pena em regime fechado. Então, via de regra, quando essas pessoas são presas, elas geralmente já ficam presas, não respondem em liberdade mesmo, e nem aguardam até o julgamento. E a gente tem uma impressão que mais mulheres têm participado do tráfico de drogas, por conta dos números, né? Mas a gente ainda não tem muitos porquês. O que a gente percebe é que elas têm participado em espaços de pequeno comércio de drogas, na embalagem, enfim. Muito bem, também, como acontece toda terça-feira, o nosso colunista de cultura, Frank Valverde. Tudo bem, Franklin? Boa tarde, Joel, Lúcia, Natália e você que está sintonizado no Observatório do Terceiro Setor. Grandes novidades esta semana? Hoje nós vamos falar sobre a virada cultural, né, que tem uma programação vastíssima. O número de atrações, você está 700 me falando? atrações. É muito grande, né? Muita coisa. Dá para se divertir bastante. Legal. Participe do nosso programa enviando uma mensagem para a produção através do nosso WhatsApp 011 9507 71295. Vou repetir, 011 9507 71295. Ou postando a sua pergunta ou comentário em nossa página no facebook.com/Observatório 3 Setor. Lembrando que o programa está sendo transmitido ao vivo em nosso portal observatório3setor.com.br e simultaneamente na AltV e na Rádio Trianon, AM 740. Um abraço para as pessoas que sintonizam o nosso programa na Rádio Trianon. Muito bem, Lúcia, eu vou voltar a falar com você. Ainda não se sabe exatamente quais os vários fatores. Você citou juntamente com a Natália a lei. Agora, tem um componente de preconceito para as mulheres, está sendo mais mulheres sendo presas do que os homens? Olha, é um bom ponto. Eu vou dar um passo para trás até e pensar um pouco na questão do crime, de o que é crime hoje. Hoje, o que a gente tem, em termos de população carcerária, os maiores motivos de encarceramento são ou tráfico de drogas
ou pequenos crimes contra a propriedade. Isso quer dizer roubos e furtos. Então, o que a gente vê na prática, isso assim, é o que a gente vê no cárcere, o TTC faz atendimento no cárcere, faz atendimento direto, tem contato direto com essas pessoas. O que a gente vê no cárcere é que são pessoas exercendo uma atividade de geração ou complementação de renda. E essa atividade, por acaso, ela é criminalizada. Então, a gente vê meio que o inverso, né? Então, a atividade que essas pessoas estão exercendo é criminalizada. Essa atividade é a atividade que essas pessoas encontraram para conseguir, enfim, dinheiro para sustentar a família. Ou seja, a concentração de renda que existe no Brasil, essa desigualdade social é um componente muito importante nesses dados. Com certeza. E aí, essa questão do estigma, ela vira uma grande bola de neve e um ciclo interminável, porque aí a pessoa foi processada, então ela vai ter um antecedente penal. Como que ela vai entrar no mercado formal de trabalho depois disso? Né? Então, se já tinha todo um estigma para combater, então a gente sabe que, enfim, várias questões de opressão operam nesse sentido, então a gente lida com vários marcadores sociais ao mesmo tempo. Então, vai ter um marcador social de classe, vai ter de raça, vai ter de gênero, vai ter de sexualidade, enfim. Acrescentado a isso, um antecedente penal. Então, essa pessoa que é processada e ela entra na malha da justiça criminal, ela, enfim, vai sofrer sim um estigma muito grande. No que a gente vê para as mulheres é que o estigma é não só todos esses marcadores, mas uma questão de gênero que ela foi contra o que é esperado dela como mulher, que é passividade. Ou seja, aí o componente do preconceito é forte. Muito forte. Muito bem, eu quero ouvir você, Natália. Eu tive acesso a uma pesquisa, há algum tempo atrás, que falava que as mulheres são presas por causa do seu companheiro. Às vezes nem ela tem culpa, mas ela estava junto com um companheiro, com um traficante, que por acaso era namorado, parceiro, esposo, e ela acabava também tendo o seu ato criminalizado, não por conta dela, mas sim do companheiro. Sim. Apareceu isso também? Então, né, acho que tem isso também. A nossa pesquisa, ela não entra em dados de casos, né? Ela não é qualitativa. Mas o que a gente tem acompanhado no nosso atendimento é que tem isso também. Tem casos de mulheres que estavam na casa e o companheiro era traficante, a polícia chega e pega quem está pela frente. Não só mulheres, às vezes mães, irmãs, tem isso. Acho que tem também o fato de, às vezes, estar junto, mas tem também um caso da própria agência, né? A mulher, ela acaba encontrando no pequeno tráfico de drogas ali uma atividade remunerada. Então, o que a gente percebe é um perfil socioeconômico. Geralmente são mulheres que não estão baixa renda, não estão inseridas no pouco mercado escolarizada. formal, justamente. E aí o que acontece, o tráfico de drogas é uma oportunidade dela ter uma atividade que permita com que ela fique dentro do lar, cuidando dos filhos. Então, ela pega parte, às vezes, de embalagem da droga, ou até de levar de um lugar para o outro, porque a mulher é menos enquadrada pela polícia. Tem todas essas coisas que se aproveita da condição da mulher mesmo, né? Porque a gente vê no noticiário que nós acompanhamos, quase que mensalmente a mulher é chamada de mula, né? Que transporta a droga para o parceiro ou para uma quadrilha em si. E muitas mulheres estão precisando sobreviver, sustentar a família e se tornam mulas, né? Justamente, elas têm geralmente nenhum lugar hierárquico dentro dessa quadrilha de poder. Geralmente elas estão ocupadas do transporte, né, dessas posições hierárquicas muito baixas. E aí, às vezes, quando elas são pegas fazendo um tráfico internacional, tem essa questão de dizer, são grandes agentes do tráfico internacional, quando, na verdade, elas são também pessoas que encontram nessa informalidade. São vítimas, né? Muito bem, Franklin. São as posições mais vulneráveis, né? Isso, eu não sei se chamaria de vítima, mas tem a ver com vulnerabilidade. Agora, vocês teriam um dado, a gente sabe que a população carcerária no Brasil, infelizmente, a maioria é da população negra. Né? Vocês têm um dado de quantas mulheres da população negra fazem parte desse universo? Isso, na verdade, é um dado bem interessante de pensar. Assim, o que a gente tem hoje de dado oficial é o Infopem. O Infopem é o Informe Penitenciário Nacional. O Infopem, ele depende que os estados façam a colheita de dados
em cada unidade prisional, vai juntar tudo isso e vai mandar pro órgão federal, DEPEN. A grande maioria dos estados não responde. O São Paulo, por exemplo, foi um estado que não mandou os dados para o Infopen Nacional. Os dados que constam no Infopen, eles foram colhidos da SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, que é do estado de São Paulo. Mas isso é muito importante quando a gente vai falar de população carcerária. Os dados que a gente tem hoje, a gente sabe que eles são, de alguma forma, eles são falhos, porque nem todos os estados contribuem de uma forma consistente, necessariamente. Mas mesmo falhos, o que a gente tem é que mais de 70% das mulheres hoje são negras. E aí a gente sempre problematiza num dado anterior. Quando a população ela seria em torno do que? De uns 25, né? Mais ou menos, se a gente for pensar o 30% da população, né? Da população geral. Brasileira, né? Na população geral de negros e negras hoje estava em 54%. Então, como é mais ou menos... sim, entendi. Então, tem uma super representação de negros no sistema carcerário, tanto masculino quanto feminino. E o que a gente olha para isso é que isso pode ser uma consequência diretamente relacionada ao fato das mulheres negras receberem o menor salário quando inseridas no mercado formal. E ainda assim, a maior parte das mulheres negras, elas nunca se inseriram no mercado formal e sempre estiveram no mercado informal. E o tráfico de drogas é só mais um dos nichos do mercado diante formal. desse detalhe que você está apresentando, mostra aí o preconceito em relação contra a mulher. Ela, na hierarquia, ela ocupa o lugar mais baixo, sendo que em outras atividades a mulher na sociedade brasileira já representa 52% da população, já tem um número de mulheres formadas em curso superior maior que dos homens, e nesse caso as mulheres sempre ocupam um cargo, no caso do tráfico pequeno, né? Isso demonstra, né, um preconceito. Se a gente comparar o mercado formal e o mercado informal, a gente tem, na verdade, uma reprodução do mercado formal, porque mesmo com a ocupação no mercado de trabalho de várias mulheres, metade dos homens, essas mulheres pouco ocupam os cargos de chefia e de direções das corporações e dos lugares que elas estão. No fundo, a gente vê uma reprodução do que a gente tem na sociedade. Né? Quando a gente tem alguém falando que o Brasil, as reuniões dão mais certo sem mulheres, porque as mulheres atrasam as reuniões, ou quando a gente diz, né, não vou citar o nome de ninguém, mas quando a gente diz que a mulher que está lá acharam que ela era a tia do café, então, assim, a gente vê que não é por nada isso. É um absurdo, né? Olha, o Carlos Henrique de Cotia, muito obrigado pela sua ligação, Carlos. Ele pergunta a situação dos estrangeiros ou das estrangeiras presos no Brasil. Existe um presídio específico? Bom, sim e não. No geral, assim, eu posso dizer de São Paulo, que eu acho que é a situação que a gente acompanha mais de perto. Então, no geral, existe uma tentativa de colocar as pessoas que são não brasileiras, que são migrantes, em presídios específicos, em teoria, para facilitar o atendimento de consulado, enfim, visita de familiares e tudo mais. Então, tem alguns presídios que concentram mais a população migrante em situação de cárcere hoje em São Paulo, sim, para feminino e masculino. Aí vai variar o regime, né? Então, o regime fechado, o regime semiaberto, mas normalmente sim. Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista.
A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Muito bem, estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Lembrando que o nosso programa está sendo transmitido ao vivo em nosso portal observatoriotercesetor.com.br, simultaneamente na AltV e na Rádio Trianon AM 740. Agora vamos ouvir a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, sobre o Dia Internacional contra a Homofobia e Transfobia. A Laura Gelbert, de Nova York, tem as informações. O Dia Internacional contra a Homofobia e Transfobia é celebrado nesta terça-feira e para o representante do Fundo de População da ONU, UNFPA, no Brasil, a data é uma ótima oportunidade para colocar o tema na pauta pública. Jaime Nadal declarou que a agência quer usar dias como estes para fazer um chamado a toda a sociedade para que se mobilize para acabar com a discriminação e o preconceito. Em entrevista à Rádio ONU de Brasília, Nadal falou sobre algumas das atividades previstas para marcar a data no Brasil. Vamos fazer o hasteamento da bandeira do arco-íris em 4 embaixadas, Bélgica, Suécia, Finlândia e Reino Unido, e a bandeira também da delegação da União Europeia, em apoio, obviamente, à luta pelos direitos dessas populações. Pensamos também fazer uma projeção de um vídeo inédito intitulado Why We Fight, Porque Lutamos, cujo propósito é precisamente capturar parte da força e do espírito do movimento LGBTI na luta contra o preconceito e pelos seus direitos. Ele destacou também a campanha global Livres e Iguais, lançada no Brasil em 2014. No país, a iniciativa é coordenada no contexto do Grupo de Trabalho sobre Igualdade LGBTI, que reúne 10 agências do Sistema das Nações Unidas, inclusive o UNFPA. Da Rádio ONU em Nova York, Laura Gelbert. Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Depois dessa matéria, Lúcia, a homofobia, a transfobia não é um preconceito só no nosso país, é no mundo inteiro, né? Mas o Brasil ainda é o país que mais mata mulheres travestis no mundo. É importante esse registro. Aí mostra o grande preconceito que existe aqui, né? Agora, a nossa sessão de cultura com o jornalista Frank Valverde. Frank, muito bem, você já anunciou que nós vamos ter uma virada cultural. Sim, com 700 atrações. Exatamente. E tem, olha, para todos os gostos, né? Nós temos o Ney Mato Grosso até a Vanessa Popozuda. Tá? Além dos dois, nós vamos ter também a Baby do Brasil, a Alcione, a Cel, a Elza Soares, Clarice Falcão, Elba Ramalho, enfim, uma série de artistas dos mais variados gêneros musicais. Vai ter samba, jazz, choro, rap, música instrumental, enfim, tudo que você procurar em termos de música você vai encontrar na nossa virada cultural. E os números são impressionantes, Joel. Olha só, nós vamos ter 28 ruas abertas, 8 bibliotecas municipais, 9 centros culturais, 7 teatros municipais, 11 casas de culturas e 10 CELs, que é aqueles centros educacionais unificados, né? São aquelas escolas lá que tem teatro, nessas escolas todas. Todos esses aparelhos da prefeitura vão ser ocupados por espetáculos musicais, de sexta a domingo. Tá?
E além desses aparelhos da prefeitura, nós também teremos palcos espalhados pela cidade, principalmente no centro da cidade. Então a gente vai ter palcos na Praça Júlio Prestes, em Anhangabaú, na Barão de Limeira, e também palcos, né, nesta virada aqui, que é a 12ª edição, nós vamos ter palcos nas periferias também, ou nos bairros mais afastados. Nós vamos ter um palco no Eboi-mirim, em Parelheiros, também em Pirituba e na Zona Leste, no Parque do Carmo e no Jardim Helena. Então a programação vai ser assim, vastíssima, e eu recomendo, para quem quiser, por exemplo, saber que show que vai assistir, entrar no site da Virada Cultural, tá? Caneta e papel na mão para anotar aí, ó, www.viradacultural.prefeitura.sp.gov.br. É um pouco longo, vou repetir, www.viradacultural.prefeitura.sp.gov.br. Ali então as informações para quem quer assistir determinado show e onde vai estar o palco, enfim. Tudo ali. Dá para se programar tranquilamente. Essa é uma festa popular e democrática, né? Me parece que é a única iniciativa do Estado que a população tem acesso. Inclusive o próprio metrô, né? Fica aberto para a população. A noite toda, né? Fica aberto praticamente a noite toda para as pessoas poderem circular ou voltar para casa depois de um espetáculo. E o melhor, todos esses espetáculos são gratuitos, né? A pessoa só paga a passagem de ônibus, né? Do resto, você assiste tudo sem gastar um centavo. Eu via que você acenava com a cabeça. É uma festa, você concorda que é uma iniciativa popular, democrática, né? Uma das poucas que existem, né, no nosso estado. Eu acho que cada vez mais, assim, quanto mais ela tenta sair do centro também, eu acho que mais ela se torna democrática. Então, os palcos de periferia já não é, acho que o primeiro ano, né? Acho que já teve alguns outros anos anteriores, mas eles têm aumentado até o público que vai. Me parece que o espírito também da virada cultural é acabar com esse estigma, né, de centro e periferia, né? Fazer um grande encontro de todas as populações, seja onde elas morem, sei lá, no extremo sul, no extremo norte. Fazer que as pessoas circulem também, né? Teve uma coisa interessante dessa virada cultural que não teve nas outras. A prefeitura abriu inscrição para que os grupos, bandas e coletivos pudessem se inscrever e falar qual a atração que desenvolveria, e foi passado por uma curadoria. Então essa virada cultural também é a virada mais barata que a gente teve, porque a gente começa a priorizar quem está produzindo cultura, às vezes de maneira independente, e não gasta tanto, fora da indústria, né? E não gasta tanto do orçamento com altos cachês de grandes artistas, que é uma grande dificuldade da gente fazer, tanto, sei lá, aniversário de São Paulo, esses grandes eventos, ou a virada cultural, são os altos cachês dos grandes artistas, e aí a gente acaba não priorizando quem está produzindo em várias regiões. Então, se você pega o palco do Eboi-mirim, por exemplo, tem uma programação de saraus, que é a edição de saraus que acontecem ali na Zona Sul, por exemplo. E aí, esses saraus todos reunidos, assim como tem o palco de saraus do centro. Tem essas coisas também. É da Cooperifa? Então, a Cooperifa vem para o sarau do centro, mas, na verdade, a gente tem mais de, 50 coletivos de saraus em São Paulo. A Cooperifa é o mais conhecido, foi até o primeiro, e vira referência para toda essa região da Zona Sul. Proliferou, então. Isso é muito importante, justamente, né? Porque os saraus eles têm sido um importante espaço de debate democrático dentro das periferias, tem sido outras maneiras do pessoal pensar aquela realidade local, pensar formas de se organizar politicamente. Os saraus eles têm sido todo um encontro nessas regiões, para além do só se encontrar e declamar poesia. Olha que aspecto interessante, Frank. Essa produção cultural, a virada cultural permite que essa produção seja mostrada à população em geral. Democratiza, né? Porque um dos grandes problemas dos produtores culturais é o espaço para se apresentar. Às vezes ficam, o pessoal que produz, por exemplo, na periferia, eles estão lá, né, porque querem. Claro, lá é o lugar que eles moram, mas eles gostariam de estar na cidade toda. A arte é para circular pela cidade toda. E isso abre a possibilidade, né, das pessoas começarem a apresentar o seu trabalho e daí começar a alçar para todos os outros palcos da cidade, não somente na região onde mora. Inibe o controle da informação e da produção cultural. Exatamente. Né? Muito bem. E o nosso cineasta que está lá em Cannes? O Kleber Mendonça Filho, né, diretor do Aquários, né? Ele fez. Tem chance?
Olha, acho difícil, né? Faz tempo que um filme brasileiro não ganha, né? Mas ele é um diretor muito talentoso. Ele já tinha feito o Som ao Redor, né? Eu acho que seguindo essa toada poderia até ter chance. Eu não assisti o Aquários, então não posso te dizer se é um filme que merece ou não, né? Se tiver o mesmo nível do Som ao Redor, com certeza dá para competir, assim, de igual para igual, né? A manifestação do cineasta e dos atores é que ganhou a imprensa internacional. Isso, então, acabou ganhando mais espaço que o próprio filme, né? Eles se manifestaram que o que aconteceu no Brasil foi um golpe, né? E foi, né? Vamos falar a coisa claramente. Foi, né? Quer queira, quer não, é uma outra modalidade. Nós estamos, às vezes, acostumados ao golpe militar, canhão, os tanques na rua, o canhão apontado para o Congresso Nacional, as pessoas prendendo as pessoas que andam pela rua com processo. Estamos vendo a manifestação deles em Cannes. O pessoal da TV está assistindo aí as imagens, né, das manifestações em Cannes, né? O ativismo do cinema brasileiro de qualidade. Mas tem que ser feito, né? Tem que ser dado um nome ao que realmente aconteceu, né? É um golpe legislativo, é uma outra modalidade que aqui no século XXI está se tornando meio comum, né? O Paraguai já foi vítima, Honduras já foi vítima, então o Brasil, infelizmente, foi a bola da vez. Nós estamos sendo vítimas e a gente já sabe que quer queira, quer não, dificilmente vai ser revertido o resultado, né? Isso vai ser consolidado, esse golpe mesmo, e infelizmente a presidente vai ser cassada. Não foi respeitado os 50 milhões de votos. E os cineastas estão denunciando isso, né? Muito bem. Ao ver a composição do ministério, né, a gente não precisa falar mais nada, né? Ministério sem mulheres. Lúcia, você concorda com a opinião do Franklin? Eu tenho que falar, né? Sim. Porque o rádio não é. O rádio não pega na cara, né? Não, é verdade. Nós estamos simultaneamente na Rádio Trianon. A resposta da Lúcia foi afirmativa. É um ministério sem pessoas negras e sem mulheres, enfim. Você? Sem representatividade. Sim, né? A gente avalia que é golpe, que pode não ser da maneira como foi o golpe militar, mas as declarações que o ministro da Justiça atual tem dado, inclusive, sobre como seriam tratados os movimentos de resistência ao golpe, que trata os movimentos e manifestações de rua como guerrilheiros e que usam táticas de guerrilha, a gente não tem dúvida de que também esse governo não vai deixar de utilizar da força para reprimir manifestações, etc. E eu tenho também uma coisa sobre essa composição ministerial, que é muito nítido como a classe dominante pensa a política no Brasil, né? Quando a gente olha a composição desses partidos que estão lá e que são esses ministérios, a gente tem de fato uma representação que reflete a sociedade brasileira, que é patriarcal, que é branca, né? Portanto racista. Mas e mesmo que a gente tivesse mulher, então assim a alegação é que essas mulheres, não existem mulheres nos partidos, quer dizer, os partidos não indicaram mulheres, né? E aí a gente tem uma dificuldade de como os partidos vão dando esses espaços de direção e protagonismo para as mulheres, porque eu sei que tem mulheres nesses partidos, né? Então os cargos de direção são destinados para elas. E mesmo que tivessem, eu não sei se o simples fato da gente ter mulheres ou negros servindo a um projeto golpista, se de fato isso é o conceito seria, do governo, né? Acho que é o conceito anteriormente. O conceito equivale. O número de mulheres não significa nada. É só um espelho de como essas pessoas não são representativas. A gente tem negro que acha que não tem racismo no Brasil, a gente tem mulheres que acham que não tem machismo. O Partido das Mulheres, ele fala justamente que ele não é um partido para pensar em feminismo e que não existe opressão de gênero. O Partido de Mulheres, que foi fundado no Brasil... Uma bancada masculina, né? Antes de eu ir para as notícias do Observatório, que eu tenho aqui umas notícias interessantes, agora, um BBB foi acusado de violentar uma jovem de 13 anos. O que surpreendeu foi o número de mulheres que diziam, mas ela estava de shorts, ela estava assim, quer dizer, culpando a mulher. Ou desculpa, no caso a jovem, né? Quer dizer, a mulher é culpada de uma violência contra o seu próprio corpo. Como é que você vê isso? Justamente, esse é o discurso, né? Geralmente as pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade, que são vítimas, no caso, elas são colocadas como agente, principalmente as mulheres, que é essa ideia, até a gente usar uma ideia, uma relação com o que foi falado sobre a primeira-dama atual do Brasil, a Marcela Temer, teve um veículo de comunicação
que é a Veja, ele fez uma matéria falando qual que era o ideal pensado para uma mulher, né? Que é uma mulher bela, recatada do lar. Ou seja, essa mulher ela não merece ser estuprada. Todas as outras que fogem desse padrão, é como se a sociedade consentisse de que ela fosse violentada e que essas mulheres, acho que passa a ideia de que a mulher ela tem que estar protegida, essa mulher não pode vestir a roupa que ela quer. Eu acho que um pouco mais do que isso, ela é responsabilizada pela violência Justamente. contra ela própria. Justamente, ela é sempre responsabilizada. Eu estou falando que essa ideia que a gente passa sobre qual que é o padrão ideal de mulher, toda a mulher que sai desse padrão é como se ela fosse responsável pela violência que ela sofre. Muito Dicas de bem, agora passagem, um padrão dos anos 40, né? É, um padrão do século verdade. XIX, né? Agora as notícias do Observatório. Olha, a importância da prevenção. A iniciativa parte do projeto Viva Melhor Sabendo Jovem. Lançou uma campanha de incentivo para jovens fazerem o teste de HIV. O vídeo de incentivo está sendo divulgado nas redes sociais e você pode encontrar em nosso portal www.observatório3setor.com.br ou no nosso Facebook. Muito bem, essa é uma boa notícia e incentiva os jovens, tá? Há um grande número de jovens que estão contraindo HIV, viu, Lúcia? E falta de informação. Novamente, a falta de informação. Eu acho que para além da falta de informação, é o medo do depois, né? Então, o que existe de real atenção à saúde de algumas pessoas? Então, quando você ainda tem que pessoas responsáveis pela transmissão do HIV são... homens que se relacionam com homens. Gente, isso não é mais década de 70, não é mais década de 80, a gente já está em outro momento. Então, assim, a gente precisa desenvolver um ambiente que seja acolhedor para essas pessoas todas, né? Muito bem, nós temos um vídeo, né? Segundo a nossa produtora Natália, nós temos um vídeo que incentiva os jovens a fazer o teste de HIV. Vamos ver? Viva melhor sabendo, jovem. Viva melhor sabendo, jovem. Viva melhor sabendo, jovem. Jovem? Jovem? Quem? Jovem? Jovem? Faça o teste de HIV. Faz o teste de HIV, vai. Faça o teste de HIV. Vai fazer mesmo? Faça o teste de HIV. Faz, vai. Por quê? Porque é um direito. É uma forma de amor. Amor a si e amor ao próximo. É uma forma de prevenção. Você tem medo? Da agulha? Sério? Do resultado? Não tenha medo. É simples, é rápido e não dói. Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. Eu também. Positivo? Negativo? Nem eu, nem você, ninguém merece viver com dúvidas. Viva melhor sabendo, jovem. Procure um posto de testagem perto de você. É gratuito, sigiloso E não dói. É sigiloso. Faça o teste de HIV. E lembre-se, é um ato de amor. Está aí uma ótima iniciativa, né? A utilização das redes sociais, né, Lúcia, para sensibilizar e conscientizar o jovem da importância de se preservar, né? Muito bem. Agora, nós... Eu queria falar uma coisa sobre essa por questão favor. da AIDS. No Brasil, de fato, a gente teve nos últimos 10 anos um aumento do número de jovens com HIV e a gente está, pelo menos no município de São Paulo, num nível próximo de voltar a ter uma epidemia dentro dessa faixa etária. E se a gente olha... O que é um absurdo. O que é um absurdo. Porque o Brasil ele foi referência por anos em prevenção e tratamento. Ainda é referência internacional em tratamento. E aí, nos últimos anos, como o Brasil chegou num período que ele achou que ele tinha estabilizado a epidemia, a gente desinvestiu muito em campanha. A gente só faz campanha no carnaval. E para a gente conseguir estabilizar os números, a gente teve um alto investimento em campanha. Então, o Ministério da Saúde, ao longo desses últimos anos, ele desinvestiu drasticamente em campanhas, desinvestiu em prevenção. As próprias ONGs AIDS, que faziam um papel importante aí de prevenção junto à população, várias acabaram fechando por não ter como ir custeando os seus trabalhos. Então, a gente está na hora de olhar para isso. Uma boa lembrança, mas o que aumentou também foi a gravidez precoce de jovens. Porque estava diretamente relacionada com a campanha. Porque quando você fazia a campanha de HIV, você fazia a campanha de métodos contraceptivos, né? Você tinha uma série de ações. E a gente olha até com preocupação
para isso, porque hoje a declaração do ministro da Saúde foi justamente de que a gente deve diminuir o orçamento da saúde e que quem puder pagar convênio, que pague convênio. Então, quando a gente vê dados como esse, o Ministério da Saúde, ele existe mais do que só para fazer o atendimento individual médico e os procedimentos cirúrgicos. Ele serve para pensar todas essas campanhas de saúde da população e de como essa população vai ser encaminhada, etc. É verdade. Você sabe que eu insisto, várias convidadas que vieram aqui, eu insisto com a pergunta. Todas as campanhas são voltadas para a utilização da camisinha. O homem deve usar, a parceira leva a camisinha na própria bolsa, quando sai para ter relações sexuais, mas tem uma camisinha feminina que nunca é divulgada. Aí eu pergunto para vocês, por que isso? Ela é muito cara, né? Ela é cara? Mas ela tem no SUS. Ela tem no SUS, mas para você conseguir, enfim, ela não é dada baseada que nem a camisinha masculina, né? Então, no geral, ela é bem visibilizada. Muito bem. Inclusive para mulheres que têm relações com mulheres. Muito bem. Antes de eu ir para falar da nossa campanha, que nós estamos na 8ª fase da campanha Eu Me Importo. Na semana passada nós lançamos a 8ª imagem da campanha Eu Me Importo. Desta vez nós estamos falando dos idosos, que já representam 13% da população brasileira. Segundo a pesquisa nacional por amostras de domicílio, de 2013, apesar do estatuto dedicado aos idosos, ainda seus direitos são desrespeitados no país. Isso sem falar no abandono que são vítimas por parte dos próprios familiares. A ideia com essa imagem é justamente chamar a atenção para o problema. Sua participação é muito importante. Acesse nossa página no Facebook e compartilhe. facebook.com/Observatório Tressetor. Você conhecia a nossa campanha, Lúcia? Não conhecia. Nós estamos na 8ª fase. Começamos com os refugiados, falamos de crianças e adolescentes fora da escola. E aí vai. Participe da nossa campanha. Você também, viu? Vou participar, pode deixar. E dê sua opinião lá. O Frank já fez isso. Sim, já. Alguma pergunta agora de uma espectadora ou ouvinte? Não sei. A produção não me... pelo WhatsApp. Muito bem, obrigado, Fernando. A Carla Amaral de Perus, por que os presos da Lava Jato não estão em presídios comuns? Muito boa pergunta. Eu não sei se esse devia ser dedicado a vocês, não sei se é uma pergunta especialmente dedicada a vocês, mas para não deixar vocês com saia justa, eu vou começar com o Frank. Por que você acha, Frank, você como jornalista, por que eles não estão em presídios comuns? Já que muitos não têm curso superior. Antigamente, com curso superior, você poderia ter um lugar melhor, né? Porque são presos comuns. Os crimes deles são... Perceberam a sutileza? Esse que é o grande motivo. Você, o que você acha, Lúcia? Eu vou bater de novo na tecla do porquê crime. Né? Quando a gente vê que o cadeião é para esses crimes que são mais massivos, e quando eu digo mais massivos, são de maior quantidade, a gente vê por que eles existem. Né? Cadeia existe para tirar as pessoas que não são queridas do espaço público. Então, cadeia existe para dar cabo a uma política higienista. Esses presos não estão na cadeia por uma questão muito simples. Né? Eles no espaço público, eles estão no espaço público. Né? Eles estão em cargos públicos, por acaso. Eles não são a população da cadeia, do cadeião. Né? Eles não fazem parte dessa população, digamos assim. É lógico que existem mecanismos legais que fazem eles poderem não estar no cadeião. E, de novo, para que servem essas leis, né? Para quem servem essas leis, quem elas punem? Isso acho que é a grande questão quando a gente pensa em justiça criminal. Muito bem. E na Lava Jato são muito mais, os que estão presos são muito mais empresários, assessores dos empresários, e políticos são muito poucos. Aí é um componente de preconceito também, né? Claro. Acho que duas coisas. Eu acho que esses presos... Acho que tem pouca gente presa pela Lava Jato, isso é uma coisa, na verdade, porque a gente tem um corte seletivo dos partidos políticos, das pessoas que estão presas na Lava Jato e dos empresários. Acho que tem um primeiro dado. Então, não são todos os presos da Lava Jato que estão presos, não são todos os investigados. Mas, segundo, que a gente tem um processo legal sendo respeitado para esses presos. Vários ainda não foram a julgamento. Quando você pensa as cadeias no Brasil, por que elas são tão lotadas? Várias pessoas que estão ali, elas não precisariam estar presas se elas tivessem tido direitos à ampla defesa.
né? As pessoas não conseguem ter. Elas conhecem o seu advogado 10 minutos antes da audiência de custódia. O advogado da Defensoria Pública tem que pensar aquela defesa imediatamente. O juiz que está ali, ele já tem um olhar treinado para que tipos de crime ele quer punir. Então, ele vai falar, olha, os crimes que se atentem contra a ordem pública. E para o juiz, o que a gente começa a perceber é que todo crime que se atenta à ordem pública, geralmente ele vai classificar ali no furto, no roubo, no tráfico, que, se a gente pensar pecuniariamente, são muito inferiores aos crimes a que essas pessoas que estão presas por corrupção correspondem, mas me parece que talvez, se tem um monte de gente investigada na Lava Jato que está solta, parece que a justiça brasileira não entende que roubo aos cofres públicos é uma ameaça à ordem pública. Muito bem, é possível já se saber quanto desses presos da população de baixa renda que já poderiam ter saído da cadeia e não foram porque não tem condições econômicas de contratar um advogado? A gente tem hoje no Brasil 41% da população carcerária que está presa provisoriamente. Ou seja, essas pessoas, 41% da população carcerária brasileira hoje está presa sem sabermos se elas deveriam estar presas porque elas não foram julgadas. Então, isso é quase a metade da nossa população carcerária. Agora, um estudo, talvez a Lúcia tenha esse dado, porque aí não são só as pessoas que estão presas provisoriamente sem julgamento, que talvez não devessem estar presas, mas tem muita gente que já cumpriu pena, poderia ter saído, ou às vezes o fato dela ter ficado lá dentro, ela acaba cometendo uma outra infração, aí só aumenta a pena, uma coisa mais complexa. A gente tem poucos dados. Quero te ouvir, Lúcia. Eu acho muito interessante uma coisa que a Natália tocou, que é essas pessoas que hoje não estão presas, sei lá, que são questões de corrupção, digamos assim, mas a elas é garantido o acesso à lei. Então, essas pessoas, elas têm os direitos básicos garantidos. Quando a gente fala, essas pessoas deviam estar na cadeia, eu particularmente acho que não devia ter cadeia para ninguém. Eu acho que cadeia é um negócio que não ressocializa, não reeduca, não serve para nada, a não ser para ampliar o que a gente já tem hoje de marginalidade. Marginalidade que eu digo assim, de opressão. Agora, a essas pessoas que não estão hoje na cadeia é garantido a ampla defesa. Então, esse dado que a Natália mencionou de presos provisórios é 41% da população carcerária. Assim, é o maior dado que a gente tem hoje para ver para quem servem as leis, né? Então, a quem o direito de ampla defesa é garantido. Agora, uma coisa que o senhor comentou, Joel, é da questão dos advogados particulares. A gente tem uma defensoria pública muito atuante. Então, as pessoas que não têm renda para pagar advogados, elas têm acesso à defensoria pública. Agora, é óbvio, não é suficiente, né? Para essa população. Quando a gente tem esse tamanho de população carcerária, 615 mil exato, presos. E uma defensoria que cada vez mais recebe corte de verbas, a gente, de novo, está reforçando o não acesso a direitos para essas pessoas. É um desrespeito a um direito humano, né? Com certeza. Muito bem. A Fabiana Caetano, de Santo André. Obrigado, Fabiana, pela sua ligação. Ela pergunta, a impunidade no Brasil ajuda na lotação dos presídios? Esse prende e solta aí... Na verdade, eu queria só fazer um comentário. Impunidade não existe. O que existe é uma grande, como é que fala isso? Cultura punitivista. Exatamente o contrário. Ou seletiva também, né? E você seletiva. Seleciona para punir alguns, outros não, né? Você combina os dois e você tem o que a gente tem hoje, que é mais de 500 mil de pessoas presas. Esse comportamento da sociedade é cultural. Ele vem porque nós somos uma sociedade escravocrata que não permite que as pessoas de baixa renda tenham acesso à educação, à justiça, enfim. Acho que tem vários componentes, né? O Brasil é complexo, né? Ele é heterogêneo, tem componentes culturais, é difícil a gente colocar coisas tão determinantes. Mas, de fato, acho que você está pensando nesse lance da impunidade. A gente é tão punitivista, talvez, porque a gente tinha sido colonizado por cristãos. O nosso pensamento é cristão. O cristianismo, antes de tudo, ele vai pensar o tempo todo na forma que se pune e essa vigilância o tempo todo sobre os atos individuais. Isso é um dado. Eu acho que o outro dado da gente... Mas a punição só de uma classe social não é então, agora, esse dado, juntado com uma lógica
de que por 300 anos a gente teve escravidão no Brasil e que depois de 300 anos, quando a gente começa a ter os processos abolicionistas, a gente de alguma maneira tenta ir embranquecendo a população ou não inclui os negros no mercado formal de trabalho. Pelo contrário, a formalidade foi garantida para as pessoas migrantes ou descendentes de imigrantes, a gente ia ter o resultado disso que a gente vive hoje. Uma grande parte da população brasileira negra em situação de pobreza. Muito bem. Acho que daquela opinião que você disse que não devia existir prisões, o Flávio Silva, da Vila Alpina, ele pergunta, nesses 41% tem pedófilos, estupradores e assassinos, o que fazer? Soltar? Bom, Flávio? Flávio, obrigado pela sua pergunta, viu? Lá da Vila Alpina, não é isso? Olha, Flávio, na verdade você tocou num ponto que é bem polêmico. Bom, eu sou feminista, então para mim é muito difícil aceitar para mim mesma que eu não acho que uma pessoa que estuprou uma mulher tenha que estar na cadeia. Mas eu acho que é pensar no que a cadeia serve. Esses assassinos, estupradores, pedófilos, eles vão sair da cadeia mais sãos, digamos assim. O que a gente vê hoje é que a cadeia ela só piora a situação dessas pessoas. Então, a cadeia não vai deixar esses estupradores e pedófilos feministas. Eles não vão sair de lá respeitando mulheres. Mas isolá-los é uma forma de proteger a sociedade. Será? Mas isso acontece de fato? Ou será que o melhor seria a gente pensar numa justiça restaurativa? É pensar na educação dessas pessoas. É ver por que essas pessoas... Por que alguém estupra uma mulher? Né? Então, cuidar, tentar melhorar o que hoje a gente tem de machismo institucional ou simplesmente prender? Prender não vai resolver machismo. Não vai resolver classismo, não vai resolver racismo. O tema é polêmico, hein, Frank? Sim, Você bastante. é a favor de prisão? Eu sou a favor que a prisão seja reformada. Mas ela simplesmente ser abolida, eu acho que a gente não está num estágio avançado para tanto. Muito bem. Finalmente, o papo foi muito interessante com vocês duas. Muito obrigado pela presença de vocês. Frank, novamente, nós juntos aqui, né? Normal, que a semana passada foi meio atabalhoada, mas... Fizemos um bom programa, espero que vocês voltem aqui para conversar sobre essas pesquisas. Não deu tempo de falar do Instituto. Você tem 30 segundos para suas despedidas e falar do Instituto, Lúcia. Mas você vai voltar outras vezes aqui, a gente vai contar um pouco do trabalho que é muito importante para políticas públicas, esse tipo de trabalho realizado pelo Instituto, né? 30 segundos? Eu não sei se eu falo tão rápido. Mas, bom, só fazendo uma apresentação bem breve. O Instituto Terra, Trabalho e Cidadania é uma ONG que está aí desde 97, fazendo trabalho de atenção direta, de pesquisa, de diálogo com agentes públicos, principalmente na questão de garantia de direitos humanos da população em conflito com a lei. Muito bem. Principalmente das mulheres em conflito com a lei e mulheres presas. Obrigado, Natália. Um grande abraço a você. Até a próxima, viu? Obrigada, boa Frank, tarde. novamente, Obrigada. um abraço. Até semana que vem. O Observatório do Terceiro Setor dessa semana termina aqui. Para ver esse e outros programas, nós solicitamos a vocês que entrem no nosso Facebook, facebook.com/observatório3setor.com.br. Voltaremos na próxima semana, lutando por uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde. Você acabou de ouvir um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania, com Joel Scala.